Fala galera, nesse vídeo a gente vai tratar de uns assuntos bem interessantes. Os tópicos dos próximos vídeos, eu vou tentar dividir esse vídeo em três partes. Mentira! Na primeira parte aqui, a gente vai falar o que é IPC, o que é pipeline e o que é branch prediction, ou previsor de pulos saltos. Na segunda parte, a gente vai comparar RISC com CISC, eu já vou dar uma ideia aqui na primeira parte. Depois eu vou falar de cache, de processador e tudo. O que é cache, o que é memória, o que é RAM, o que é HD, como que eles interagem. O que é multithreading e como funciona, que é escalonamento de CPU, né? Porque antigamente a gente tinha um núcleo só, agora a gente tem computadores aí com 32, 64 núcleos, né? Como é que fica isso na parte de programação, como é que os softwares lidam com isso. Qual é a relação de CPU com os outros componentes, como a GPU? Eu vou dar uma ideia geral disso nesse vídeo, mas o foco disso vai ser no terceiro. Então o primeiro vídeo vai ser duas coisas importantes, relativamente simples serem explicadas. Não são simples, são relativamente simples. E eu vou colocar na descrição do vídeo alguns materiais interessantes de estudo, sendo eles um livro, Guia do Hardware Avançado, do Carlos Morimoto, se eu não me engano. Galera do Clube do Hardware, muito bom. E tudo isso, qual é o objetivo de explicar tudo isso? Claro, conhecimento é sempre bom para quem quiser, né? A área da computação e a área de hardware, mas o foco final é mais o que é gargalo. O que acontece, por exemplo, a maioria das pessoas vai ver esse vídeo por causa de jogos, eu acho. Mas tem desempenho em edição de vídeo, tem desempenho em vários programas. Então o objetivo mais vai ser falar do gargalo, o que é, como é que acontece, por que acontece, e os diferentes tipos de gargalo. As partes mais importantes para entender isso vão ser entender o que é IPC no processador, o que é Pipeline Branch Prediction, e depois entender a relação do CPU com a GPU. Porque a GPU nada mais é do que uma CPU com um objetivo diferente, com um pipeline diferente, com instruções diferentes. Então a gente tem que entender isso aqui para entender a diferença de um CPU para uma GPU, para depois passar por isso tudo. Antes de partir para a parte teórica, eu quero avisar que esse vídeo vai ser grande, chuta uns 20 minutos, vocês já sabem aí, né? Mas os outros vídeos também, mas eles vão ser vídeos bem educativos. Eu vou usar alguns exemplos do mundo real, que vão ser o Pentium 4531, que esses exemplos são ótimos porque eles são da época em que, igual hoje, a AMD estava na frente. Essa não é a primeira vez que a AMD está na frente. Fiz uma pause para poder falar aqui sobre um site chamado CPU User Benchmark. E também tem a versão dele para placa de vídeo, o GPU User Benchmark. Eu vou deixar um link dele também na descrição. E ele é um excelente site porque ele usa de uma coisa mágica chamada estatística. Então ele pega tipo assim, várias pessoas com aquele processador, várias pessoas com aquele outro processador, e ele compara eles na base da estatística. Então tipo assim, ele roda inclusive você pode rodar no seu PC para ser cobaia, eu já rodei em vários computadores meus, e ele vai rodar várias coisas, tipo transferência na memória e tal, fazer várias coisas pesadas com o seu CPU e com sua placa de vídeo e seu sistema no geral, memória RAM e tal, para poder classificar o seu sistema. E quanto mais sistemas ele classifica, melhor ele fica para comparar dois processadores. Então se você está em dúvida entre desempenho de dois processadores ou duas placas de vídeo, use esse site porque ele é excelente. Na época do Pentium 4, o Pentium 4 era uma bosta, ele só vendeu por muito marketing. Então a gente vai comparar o Pentium 4 com o Celeron 420, que é um Celeron baseado no primeiro Core 2 do U, e o Athlon 64 do Socket 939. Eu escolhi esse Athlon e esse Pentium 4 e esse Celeron em específico porque eu já tive os três e já comparei. Então não só li sobre e entendi o porquê, como eu tenho casos reais de porquê isso acontece. Inclusive o Pentium 4, eu tenho ele até hoje, tá aí ó, o safado. Acho que dá pra ver aí ó, o Pentium 4 4531, 3 GHz, 1 MB, 800 de barramento. Eu não tenho o Celeron, mas eu tenho uma evolução dele, que é o Pentium Dual Core i5-200, que é uma arquitetura acima, né? Não é a Conroe, mas é a mesma ideia. Tem um pouco mais de cache e tal, tem um IPC melhor, que vocês vão entender o que é IPC, e a gente vai usar ele de exemplo. O Athlon está logo ali, vou desmontar ele daqui a pouco para mostrar. Então vamos lá. Vamos partir para a parte teórica.
Eu escrevi aqui do lado para vocês terem ideia. O Pentium 4 tem 31 estágios de pipeline. O Celeron, eu não achei muita coisa na internet, está no livro do Carlos Morimoto, mas se eu não me engano ele tem 11 estágios de pipeline e ele é 65 nanômetros. O Athlon 64 tem 12 estágios. Esse é um grande exemplo de que mais não significa melhor. Por que o Pentium 4 tem muito mais estágio? E o que são esses estágios? Para isso, eu fiz esse desenho aqui que vai ajudar. Eu vou usar como exemplo o MIPS Pipeline. O MIPS é um processador que é RISC, que é uma arquitetura diferente da usada nos processadores atuais. É uma arquitetura que foi usada no PlayStation 1, no PlayStation 2. Foi usada também em vários satélites. É uma arquitetura muito boa. A arquitetura do Pentium 4 e dos outros, ela é CISC. E isso vai ser para o vídeo mais para frente. Mas entenda que são arquiteturas bem diferentes, funcionamentos bem diferentes, assim, não, filosofias bem diferentes. Funcionamento, todos têm pipeline, todos executam instruções. E aqui um programa em alto nível que eu escrevi, não é nenhuma linguagem real, mas dá para entender perfeitamente a ideia. Primeiro vamos explicar o que é o pipeline. O pipeline, ele é uma divisão de tarefa. Ele é um estilo de processamento de dados em que as instruções que o processador tem que fazer, melhor dizendo, tipo assim, se você manda ele multiplicar alguma coisa, ou se você manda ele ler alguma coisa da memória, ele vai dividir isso, ele não vai pegar e fazer isso tudo numa porrada só. Já existiu o processador que fazia tudo numa porrada só, se vocês quiserem posso fazer um vídeo sobre, que são os chamados monociclos. Não é à toa, né? Executa tudo em um ciclo só, em um ciclo de clock só. Só que isso tem desvantagens. A principal é que, no fundo, dentro desses processadores, você tem componentes eletrônicos. E esses componentes eletrônicos, eles têm tempo de resposta em nanosegundos, ou até, às vezes até menos. Então, eles vão demorar um tempo para abrir e fechar os transistores, que são como chaves, né, seletoras. Então, se você tem que usar muito circuito de uma vez só, que é o que o monociclo faz, você demora muito tempo para o circuito todo reagir. Então você não pode ter clock alto. Então, por mais que ele execute uma instrução por clock, que é o que significa IPC, em inglês é Instruction per Clock, mas funciona para português também, instrução por ciclo, né? É a mesma coisa, são quantas instruções o processador executa por ciclo. E quanto mais próximo de 1, melhor. A gente vai ter, o monociclo é 1, só que os clocks dele são baixíssimos. Aí, para poder resolver esse problema, surgiu a ideia do pipeline. O pipeline RISC tem 5 estágios. Se eu não me engano, um processador CISC que também tem é o primeiro Pentium. O Pentium, só Pentium, lá do Socket 7. Então, o que acontece? Em vez de, por exemplo, vamos pegar essa primeira instrução, carregue para o registrador R2 o que tiver na posição da memória 0F. É assim que seu processador pensa. Então, o que essa instrução tem que fazer? Ela tem que carregar o que tiver nessa posição da memória RAM, ou memória cache, né? Não vamos especificar aqui para não complicar. Ele vai carregar o que tiver nela para dentro do registrador R2. Então, como que ele vai fazer isso? Se fosse um monociclo, ele ia fazer todo o caminho por dentro do circuito necessário para realizar essa instrução em um ciclo de clock só. No pipeline, ele vai dividir em partes. A primeira, ele vai buscar a instrução com o contador de instruções. Eu vou pôr uma imagem aqui e de vez em quando eu vou voltar nela, que vai mostrar o circuito. Não vou ficar focando nisso, vou pôr só de curiosidade para vocês, vamos focar nisso aqui. Então tá, ele vai buscar a instrução. Buscou a instrução, isso aqui é um ciclo de clock. Gastou um ciclo de clock. Então vocês já estão entendendo que ele vai gastar 5 ciclos de clock para executar uma instrução. Então, no final das contas, aqui no IPC, calma, a gente vai chegar lá, você teria 1/5 de IPC. Porque você tem uma instrução a cada 5 ciclos de clock, né? Mas na verdade não é isso que acontece. Por que o pipeline existe? A gente vai chegar nele agora. Você busca a instrução. A instrução foi buscada, não foi? Você decodifica ela. O que isso significa? Entender o que ela faz. Buscou a instrução é igual para qualquer instrução, para carregar, para multiplicar, para somar, etc. Aí depois que você carregou, você vai decodificar. Ela é uma soma. Ela é uma carregar da memória e tal.
Esse carregar dados não é carregar da memória, é carregar dos registradores. Então, por exemplo, se aqui fosse carregar registrador 3 para o 2, por exemplo, aqui essa instrução já estaria pronta, entre aspas, por mais que ela tenha que chegar até o final. Aí vamos carregar dados. Essa instrução precisa carregar algum dado dos registradores, ela precisa carregar esse dado aqui, né? Ela precisa saber o que tem nessa posição de memória. Então ela passa para execução. Execução, cálculo de endereço. Aqui que vem o que ela vai usar. Ela vai pegar esse 0F e vai decodificar para saber onde na memória ela tem que puxar o dado. Aí ela vai fazer o acesso à memória no quarto ciclo e vai pegar esse dado de verdade. Aí no quinto ciclo ela escreve no registrador. Então ela vem lá e escreve aqui no registrador. Essa instrução de loading é uma das mais demoradas. Então escrever e carregar a memória são as coisas mais demoradas que existem. Aí a gente vem nessa aqui, por exemplo, que é uma de decisão e pulo. Que é o Branch Prediction que eu falei no início do vídeo. Se o registrador R2 estiver diferente do R1, quer dizer, se o número que tiver neles for diferente um do outro, um for 1 e o outro for 2, é diferente, não é? Sai. Como que ele vai fazer isso? Ele busca a instrução. Beleza, tudo é igual. Decodifica e carrega os dados. Decodificou, viu que é uma verificação de diferença e um pulo se for diferente. Ele vai ter que carregar esses dados dos registradores, registrador R2 e R1. Aí ele vai lá e já carrega de uma vez aqui nesse estágio. Executa o cálculo de endereço. Nesse executa, ele vai ver, opa, R1 é diferente de R2? Então pula. Aí nessa parte a instrução já está pronta. Então ele vai pular e vai, em vez dele carregar esta instrução, ele vai carregar essa instrução. Porque ele mandou sair, não é? Então ele ignorou essa instrução aqui. Se for igual, ele vai passar reto, vai fazer uma soma e depois vai pular de volta e repetir tudo. Até ser diferente e sair fora. Beleza. Qual a vantagem do pipeline? A vantagem do pipeline é que agora você pode fazer várias instruções ao mesmo tempo. Então mesmo um processador de um núcleo só executa várias instruções ao mesmo tempo. Como que ele executa várias instruções ao mesmo tempo? Não são 5 estágios? Pense em cubinhos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Olha só, os circuitos agora são separados. Você tem um circuito para buscar a instrução, um circuito para decodificar, um circuito para executar. Pense isso aqui em tempo. Primeiro ciclo de clock, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo ciclo de clock. Então, a primeira instrução está aqui. Buscou ela. Aí, enquanto ela está sendo decodificada para a gente saber o que ela é, a segunda instrução já está sendo buscada. Quando ela estiver sendo executada, a segunda instrução está sendo decodificada. Quando ela estiver sendo executada, a segunda instrução está sendo quando ela estiver fazendo acesso à memória, a segunda instrução está sendo executada e a terceira já está sendo identificada, tá vendo? Então ele vai fazendo paralelismo. Então depois que você enche o pipeline, é isso que eles chamam de encher o pipeline, quer dizer, depois de um tempo de ciclos, você concorda que a cada segundo sai uma instrução, então no final das contas o IPC é igual a 1 e como cada circuito é menor, você pode aumentar o clock. Então quanto mais você divide isso aqui, mais você aumenta o clock. Agora vocês entenderam por que esse corno aqui desse Pentium 4 tem 3 GHz na época que todo mundo tinha 2? Por causa disso. Ele tem 31 ciclos diferentes de 5 do MIPS. Ele consegue dividir muitos circuitinhos dele. Os circuitinhos dele são bem pequenininhos, então cada instrução faz um pedacinho. E o clock vai nas alturas. Mas por que ele é tão ruim? Aí vem a parte de pulo. O que acontece? Se você não fizesse pulo nenhum, só executasse instruções, o Pentium 4 seria o melhor processador do mundo. Só que hoje em dia, naquela época também, na época que ele saiu, hoje mais ainda, os programas todos fazem decisões, mais decisões do que tudo. Tipo assim, tudo tem decisão. Se esse arquivo for igual a isso, isso faz isso. Então, o que acontece? Vamos supor que, primeira instrução, segunda instrução, terceira instrução. Na terceira instrução é uma decisão e um pulo, não é? Você já carregou a primeira instrução, carregou a segunda instrução. Chegou na terceira instrução, na terceira instrução for decodificada, não carregada, decodificada, olha o que acontece. Ele tem que verificar se R1 é igual a R2. R1 e R2 já carregaram? Não, porque as instruções demoram 5 ciclos de clock. Então quer dizer que para ele fazer essa decisão aqui,
ele precisa do dado que está aqui e do dado que está aqui. Esses dados estão no futuro, porque isso aqui é tempo, não é? Então o que ele vai ter que acontecer? Vai ter o que eles chamam de stall, parada. Você já deve ter ouvido isso, quem vê canal estrangeiro aí já ouviu isso. O processador ele vai criar ele vai parar de buscar novas instruções e ele vai esperar, ele vai andar só com essa instrução aqui, ó, com essa instrução aqui que é a decisão. Mentira, ele vai parar de buscar instruções, ele vai parar de andar com essa instrução e com as próximas, parar de buscar, e vai deixar essas aqui executarem. Então, quando essas aqui executarem, ele vai ter que esperar um ciclo para essa aqui ficar pronta, aí ele pega o dado. Ele vai ter que esperar 2 ciclos para essa aqui ficar pronta, pega o dado. Então tá vendo que no RISC, que tem 5 estágios de pipeline, ele teve que esperar 2 estágios para poder ter a informação que ele precisa saber se ele pula ou não. Aí beleza, aí ele continua executando essa aqui. Aí ele puxou a de baixo, que é fazer a soma, né? Aí ele puxou a instrução da soma. Beleza. Só que ele viu que ele precisa pular, então ele não era para ele executar ela. Então ele puxou à toa. Ele vai ter que jogar isso fora e fazer o pulo e começar a puxar de novo. O pipeline ficou vazio e ele vai ter que repopular o pipeline. Então esse IPC nunca é 1. Nos processadores que tem um previsor de pulo bom, nos processadores que tem pipeline mais ou menos pequenos, o IPC chega perto de 1. Outra coisa que gera stall, por exemplo, essas instruções de carregar, elas vão carregar do registrador, que vão carregar da memória, por exemplo. Se essa instrução não tiver no cache, ele vai ter que pedir da RAM. E a RAM é mais lenta que o cache. Então o processador fica todo parado esperando buscar da RAM. Se não tiver na RAM, vai ter que pegar no HD. Fudeu. O HD é mais lento que todo mundo. Então o IPC também não quer 1 por causa disso. Mesmo no processador ideal, entre aspas, porque mesmo que ele acerte todos os pulos, ele vai ter que esperar a memória carregar. Então por isso que quanto mais cache, melhor. O que aconteceu no Pentium 4 é que depois que eles perceberam a cagada que eles fizeram com o Pentium 4, eles foram aumentando o cache para poder diminuir os stalls. Só que isso não fez muita diferença com 31 estágios de pipeline e tendo que parar o tempo inteiro, instalar o pipeline o tempo inteiro para poder buscar informação. Então o IPC vai lá embaixo com isso. Quando você tem um pipeline pequeno de 5 estágios igual esse daí, o seu IPC é altíssimo, porque o máximo que você espera é 2, 3 ciclos de clock. O problema é que o seu clock fica baixíssimo, né? Então é uma troca. Você tem que saber fazer um meio termo entre ter um IPC próximo de 1 e ter um clock alto, um meio termo entre os dois. O Pentium 4 na época tinha um clock altíssimo, só com um IPC horroroso, enquanto o Athlon tinha um IPC maravilhoso com um clock mais ou menos. Então um clock mais ou menos com IPC maravilhoso é muito melhor do que um clock alto com um IPC de merda. Mas o do Pentium 4 não é. O do Pentium 4 é muito longe de 1. Claro que não é 1 sobre 5, né? Ou 1 sobre 32, 31, que seria o do Pentium 4. Então ele vai lá para baixo, ele é uma bosta o IPC do Pentium 4. Já o IPC do Core 2 Duo é bom. Por que o IPC do Core 2 Duo é bom? Porque ele tem 11 estágios de pipeline em vez de 31 e ele tem um previsor de pulo bom. O que seria o previsor de pulo? É uma tabela à parte, é todo um hardware separado dentro do processador, que hoje em dia consome mais espaço do que o próprio pipeline, que é para poder prever se o próximo pulo vai ser pego ou não. Por quê? Se ele acha que esse pulo aqui vai ser pego, ele não vai carregar essa instrução, ele não é burro. Ele vai carregar as instruções que estão aqui embaixo, porque aí ele não vai ter que jogar fora. Se ele acha que esse pulo não vai ser pego, aí ele pega essa instrução aqui, essa aqui, essa aqui. É para poder não ter que desfazer merda. Entenderam a ideia? Então, o geral desse vídeo é mais ou menos isso. Eu espero que tenha dado para dar uma ideia do que é IPC e tudo. E o que é Pipeline Branch Prediction. E por que isso é importante saber de IPC? Porque é isso que faz com que um Celeron de 1.6 GHz, só que com um pipeline muito bem desenhado, um previsor de pulo maravilhoso, seja muito melhor que um Pentium 4 de 3 GHz. Então clock não significa merda nenhuma. Merda nenhuma hoje em dia. Antigamente, quando era monociclo e tudo, ou então usava RISC faz muita diferença clock. Aí beleza. Porque o risco está de pipeline é pequeno e ele sempre acha que o pulo não vai ser pego. Assunto de outros vídeos. Então, no RISC, o clock faz muita diferença. Mas IPC faz muito mais diferença que clock. Então, por exemplo, esse AT64, esse Celeron, mais que o clock dele seja baixo,
eles batem no Pentium 4 pau mole. O Pentium 4 é um lixo. Gente, obrigado por assistir esse vídeo. Eu vou passar. Esse vídeo tá morto. Esse aqui já tá feito, ó. Agora a gente vai falar de RISC versus CISC e cache. E por que que isso tem gargalo. Vamos dar uma ideia geral do que é gargalo? Essa maravilha aqui de 2005. Isso é um Athlon 64 do socket 939, né? Como eu já tinha dito. Excelente processador. Para a época, né? Hoje ele já tá meio antigo, mas você ainda consegue usar ele, tá? Windows 7 aí, você ainda usa ele. Aí tem aí, ó. Um AT64 3200. Socket 939. DDR1 Dual Channel. Também vou explicar qual que é a diferença de Dual Channel para Single Channel. Para Triple Channel, para Quadri Channel, qualquer ideia. E vamos pro principal. O CPU, ele é o mestre do computador. Mestre, mestre, mestre mesmo. Então tudo que um computador vai fazer é decidido por ele. A BIOS é carregada. A BIOS está aqui, a BIOS é carregada. E a BIOS começa a puxar a informação do HD, que vai para a RAM, que vai para o cache e o processador executa. Então faz esse caminho inteiro. O sistema operacional, ele é carregado, né? E daí para frente, todas as decisões são tomadas pelo CPU. O único momento que o CPU obedece a alguém e não está mandando é na inicialização do computador. Depois disso, meu jovem, quem manda é ele. Claro, ele ainda é um escravo do sistema operacional, né? Porque é o sistema operacional que vai mandar o que ele tem que executar. Mas o como executar é ele que vai decidir. O que vai acontecer é que o HD vai estar conectado aqui ou nas portas SATA. Os dados vão ser transferidos para a RAM, que vão ser transferidos para o processador. O socket 939 junto com o socket 754 foi o primeiro socket a ter o controlador de memória no processador. Então, você está vendo que ele está perto da RAM? Se você pegar uma placa-mãe antes dele, da AMD, ou uma placa-mãe da Intel, que a Intel ficou quebrando a cabeça com isso, até 2008, você vai ver que quem controla a RAM é o chipset norte. Hoje em dia só existe um chipset, né, que é o sul. Nessas placas a gente tem o norte e o sul. O que acontece aqui é que o CPU ele tem acesso direto à RAM, mas o resto tudo ele precisa de pedir a ponte norte acesso. A placa de vídeo vai estar aqui, né, nesse caso no slot AGP, mas hoje em dia no PC Express. Mas é a mesma coisa, a diferença é velocidade e tudo. Então o que vai acontecer? A placa de vídeo está aqui, você está rodando seu jogo lá feliz. O CPU ele vai puxar da RAM, que é onde estão os arquivos do jogo, que estavam originalmente no HD, né, mas beleza. Ele vai puxar, por exemplo, assim, uma cena que ele tem que renderizar. Essa cena tem tantos personagens, tem uma inteligência dos personagens, tem as texturas e tal. A parte de inteligência, o quão inteligente o inimigo do computador os NPCs, esses trem, a parte de não faz quase nada disso. Daria. Eu não sei como que os jogos atuais estão lidando com isso. Mas é o CPU que faz, é o CPU que vai calcular essas coisas e tudo. Aí o CPU ele vai pegar e vai fazer assim, ó. Esses arquivos que estão na RAM, arquivos tais que estão na RAM, eles contêm as texturas dos personagens, ou da arma, tal que seja. E ele contém os formatos dos triângulos, onde que eles têm que estar na tela e onde que tem que ser desenhado na tela. Aí o CPU vai carregar isso tudo, vai empacotar do jeito que a placa de vídeo precisa e jogar para a placa de vídeo. A placa de vídeo vai pegar esses arquivos já prontos, mastigados, mas ainda não processados, né? Só mastigados. Só tipo assim, esse arquivo precisa receber tal textura e precisa ser renderizado em tal parte da tela. Aí ela vai pegar e vai usar os núcleos dela, que ela tem vários, né? A GPU é muito multithreading. Ela vai pegar e vai fazer o trabalho pesado. Fez o trabalho pesadão, ela joga na tela. Por isso que as saídas de vídeo estão na GPU e não na placa-mãe. Tanto que isso é uma placa-mãe gamer, né? Aí, ó, tem vídeo on-board? Não. Mas mesmo se tivesse vídeo on-board, os processadores que tem vídeo dentro, lá dentro, eles têm uma GPU separada. Tá no mesmo silício? Tá no mesmo silício? Tá. Só que é a mesma ideia, a mesma arquitetura aqui, ó. O processador tá aqui num canto, por exemplo, a GPU tá aqui, e a mesma ordem de hierarquia que acontece na placa-mãe acontece aqui dentro. É mais rápido, é bom, porque se você pegar essa mesma GPU que está aqui e colocasse aqui no GP, ela ficaria mais lenta, porque aqui ela está do lado do CPU, é mais rápido conversar. Mas a saída de vídeo que tem na sua placa-mãe, ela comunica com o seu vídeo. Antigamente o vídeo on-board ficava no chipset ponte norte, hoje em dia está dentro do CPU.
mas é a mesma ideia. Então eu espero que tenha dado para entender isso, né? Então quando a gente for falar lá na frente de bottleneck ou de gargalo, o que acontece? Se o seu CPU não consegue mandar o tanto que a placa de vídeo consegue consumir, sua placa de vídeo vai ficar em tempo ocioso. Tempo ocioso é literalmente fazendo nenhuma operação, que são aquelas instruções que eu dei exemplo, esperando o processador mandar pacote, tipo faz isso, ela vai ficar coçando o saco. E isso é quando o CPU é pior que a placa de vídeo, pior entre aspas, né? É quando o CPU não consegue alimentar a placa de vídeo. Agora, quando você tem um CPU muito forte com a placa de vídeo fraca, o CPU alimenta a placa de vídeo e ele tem que esperar a placa de vídeo fazer o trabalho dela para ele poder mandar outro pacote. Então é por isso que tem jogo que você vai ver a placa de vídeo em 100% e o processador em 50%, por exemplo, porque o que significa esse 50%? Significa que em um ciclo de clock, vou pôr assim, isso está errado, mas é só para vocês entenderem. Em um ciclo de clock, o processador mandou o que a placa de vídeo tem que fazer, no outro ele ficou à toa, porque ela ainda não fez o que ele mandou ela fazer. Aí depois ele manda de novo, tal. Eles nunca vão sincronizar 100%, tanto que tipo assim, é muito raro você ver 100%, 100%. Mesmo quando você vê 100%, 100% nos negócios que fica aqui no canto da tela, né, no MC Afterburner, esses trem, eles não são precisos, porque ali tem sistema operacional por trás e tal, não é hardware dedicado. Você está rodando WhatsApp, você está rodando um monte de merda no seu sistema operacional, você está rodando internet, blá blá, não é só o jogo. Então seu CPU nunca está 100%, porque 100% pro jogo, porque ele está fazendo outras coisas. Ele tem que fazer som, ele tem que fazer teclado e mouse, internet, USB, antivírus, tudo. Então ele pode estar em 99% e a placa de vídeo em 100%, beleza. Mas sem 100 não dá, sincronização total não dá. Não na arquitetura CISC, a gente vai falar sobre isso depois, isso aqui é CISC, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado do papo de nerd, das comparações e o porquê que esse cara aqui é uma bosta. Obrigado, gente. O vídeo 2 vem aí.